A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os dons de Cristo para o homem. Os dons que o Filho de Deus deu são essenciais para assegurar que os dons do Pai e do Espírito Santo sejam aplicados no corpo da igreja. Não implica apenas os dons do ofício de Cristo junto à igreja, mas unindo-a no seu propósito. O ministério dos líderes da igreja se compara ao corpo de Cristo, dando assistência para cada pessoa. Perceba o lugar que o Criador fez para que ele preencha através da sua obra criativa, dada por ele, bem como perceba as possibilidades que a salvação realiza naquele a quem foi eleito. Receba o poder do Espírito Santo e comece a responder aos seus dons, os quais são dados para desenvolver as capacidades de cada crente, além da ordem criada e em direção à dimensão redentora do ministério, para a edificação da igreja e evangelização do mundo. Então a obra de Cristo é o idem, né? O idem que é para pregar o Evangelho a todas as nações. Então, esses são os dons que foi dado por Cristo ao ser humano. E tem várias peculiaridades, né? Vamos ver primeiro aqui Efésios 4:10, que diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. São 5 os cargos enumerados, né, aqui com os dons de Cristo para fortalecimento e aperfeiçoamento da sua igreja, não para controle eclesiástico, né, ou controle de uma hierarquia, mas para indicar seu cargo estritamente eclesiástico perante o ministério. Tá? Os dons distintos do Pai e do Filho e do Espírito Santo não podem ser iguais entre si, pois os dons aqui descritos pelo Filho não podem ser ligados à sua operação de qualquer dom espiritual descrito nas outras divindades, mas sim para exercer cargos eclesiásticos na igreja. Então, os dons de Cristo são só para exercer cargos eclesiásticos, não são dons específicos igual a do Espírito Santo e de Deus. Né? O primeiro, apóstolos, né? Fala lá, refere-se a um grupo seleto escolhido para desempenhar diretamente o ministério de Cristo, inclui a tarefa determinada dada a alguns para completar e ministrar as Sagradas Escrituras. Implica no exercício de um papel representativo distinto de liderança, mas com ampla dado no ministério de Cristo, né? Então tem uma amplitude, né, no ministério de Cristo. Age como mensageiro ou porta-voz de Deus. Nos tempos modernos, refere-se aos que têm o espírito do apostolado de estender notoriamente o trabalho da igreja, abrindo campos ao Evangelho e supervisionando ações mais amplas do corpo de Cristo. Então hoje são cargos eclesiásticos, né? Então o apóstolo é aquele que está no topo, né? Aquele que ministra muitas igrejas e ministra muitos ministérios, abrem vários ministérios em vários lugares, né? Que nem os apóstolos de Cristo, né? Que começaram a abrir vários pontos de pregação em vários lugares do mundo. Profeta. O segundo, um porta-voz ou uma pessoa que está ali representando, né, o Jesus Cristo.
né, um porta-voz espiritualmente maduro, com uma mensagem dirigida de forma essencial à igreja e ao mundo. Uma pessoa dotada unicamente em certas épocas com compreensão para eventos futuros. Então, esse é o que vai falar algumas coisas sobre os eventos futuros. O terceiro, evangelistas, refere-se principalmente a um dom especial de pregar ou testemunhar de forma a trazer os descrentes à experiência da salvação. Este dom opera com o estabelecimento de novos trabalhos, enquanto pastores e professores o sucedem para organizar e sustentar o novo trabalho estabelecido. Então, os pastores e os outros, né, que são ali, os pastores, os professores, que vão depois doutrinar a pessoa dentro da doutrina de Cristo, né? Então, os evangelistas são aqueles que vão captar pessoas para ser evangelizadas e depois ser tratadas pelos pastores e pelos professores, né? Essencialmente, o dom do evangelista opera para estabelecer convertidos e remi-los espiritualmente e literalmente ao corpo de Cristo. Então agora eles são os captadores de pessoas para poder entrar no ministério de Cristo, né? O quarto, pastor ou professor. A palavra pastor vem de uma raiz que significa protetor, o qual nos tempos antigos, né, era chamado de pastor de ovelhas. Na função de um pastor ou de líder ou professor, está incluído ministrar, ensinar e cuidar das necessidades espirituais do corpo. Então, esses que estão, né, são aptos a poder ensinar a palavra e cuidar, né, das suas ovelhas, né, ou dos seus membros. Missionários, o último, o quinto agora, né? São alguém que tem a figura do apóstolo ou evangelistas. Implica no desdobramento de um plano para tornar o evangelho conhecido por todo o mundo. Então, os missionários são aqueles que vão a campo, vão em todos os lugares do mundo. Como Pedro fez, Paulo fez, né? Foram para todos os lugares do mundo, como todos aqueles apóstolos do passado faziam. Ilustra uma atividade humanitária necessária para receber o chamado para áreas remotas, para levar o Evangelho a todos os povos. Bem o fazem e uma necessidade interna para levar ao mundo inteiro os ensinamentos e os entendimentos da doutrina de Jesus Cristo a todas as nações. Então, esses são os missionários, aqueles que vão para todos os campos do mundo para falar do Evangelho. Eu agradeço a vocês, desculpa às vezes de ter falado alguma coisa meio errada, que ainda não estou curado ainda do AVC, ainda estou com algumas sequelas, e essa sequela geralmente é na fala, tá? Mas, pela graça de Deus, eu estou conseguindo ainda fazer, aos poucos eu estou conseguindo fazer. Então, se eu atrasar os dias, é porque não teve jeito, que às vezes eu sou obrigado a fazer 2, 3, 4, 5, até 6 vezes, né, para poder sair gravado direitinho. Que Deus abençoe a todos, não esqueçam de inscrever-se nesse canal e você também compartilhe com seus amigos, tá? E não esqueçam de pôr o joinha e a próxima nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, que Deus abençoe nesse dia. Amém.